Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nosso estudo, né? Nós fizemos um estudo detalhado aí das operações com mercadorias e nessas próximas duas aulas nós vamos adentrar aí a dois pronunciamentos que tem tudo a ver com o estudo das operações com mercadorias, né? Na aula de hoje nós vamos falar do CPC 16, que trata aí de estoques. Ou seja, nós vimos toda a técnica lá das operações com mercadorias, agora vamos ver como é que está a regulamentação disso aí através dos pronunciamentos contábeis. E na próxima aula nós vamos falar do pronunciamento CPC 12, que é ajuste a valor presente. Ou seja, né, você vendeu a prazo e cobrou um valor maior do que a venda à vista, como é que isso vai ficar registrado? Então esses são os assuntos aí dessa aula e da próxima aula, né? Vão ser assuntos tranquilos, mas que a gente precisa estar forte, porque a grande coisa que tem sido objeto de cobrança nessas provas, né, nas provas de grandes concursos, são esses pronunciamentos contábeis, né, pessoal? Então vamos falar aí, né, desse pronunciamento que é o CPC 16. Vamos aí na tela, né? Aí tá aí. O objetivo desse pronunciamento, que é o CPC 16, que trata de estoques, é estabelecer o tratamento contábil para os estoques. É aqui que a gente vai ter a regulamentação aí, propriamente dita aí dos estoques. A questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Qual é o valor que nós vamos reconhecer lá como custo inicial do ativo? Né? Quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo. Né? Este pronunciamento proporciona orientação sobre a determinação do valor de custo dos estoques e sobre o seu subsequente reconhecimento como despesa em resultado. Quando é que aquele estoque vai para despesa, né? Se for, por exemplo, de vendas, quando você vender. Se for estoque de consumo, quando você consumir. Incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido. Também proporciona orientação sobre os métodos e critérios usados para atribuir os custos aos estoques. Tem alcance, esse pronunciamento aplica-se a todos os estoques, com exceção dos seguintes: produção em andamento proveniente de contratos de construção, né? Esse CPC, contratos de construção, ele foi revogado, mas como, né, ele está aí nesse pronunciamento, né? No pronunciamento CPC 16, ele não alcança aí esses contratos de construção, instrumentos financeiros, vê os pronunciamentos técnicos, né? 38 e 39 sobre instrumento financeiro, que vai tratar especificamente. Também ele não vai atingir aí os ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto aí da colheita. Não atinge isso aí. Este pronunciamento não se aplica também à mensuração dos estoques mantidos por produtores de produtos agrícolas e florestais, de produtos agrícolas após colheita, de minerais e produtos minerais. Então, em vários, né, estoques ele também não se aplica. E também a comerciante de commodities, que mensure seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de vendas. Nesse caso, as alterações desse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido verificada a alteração. Os seguintes termos vão ser usados neste pronunciamento com os significados especificados. Os estoques são ativos, aí vem a definição do estoque. Aqui a gente tem as definições. Então os estoques são mantidos para venda no curso normal dos negócios. Se é mantido para venda no curso normal dos negócios, o que é que a gente vai ter aqui, Silvio? Aqui a gente vai ter mercadorias e produto. A diferença é mercadorias é aquilo que você comprou para revender, do jeito que está. E produto é que você industrializou, né, mantidos para venda. Então estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. Em processo de produção para venda. Então aqui nós vamos ter os estoques, ó, de matérias-primas que vão produzir, né? De produção, em processo de produção. Então, em processo de produção, na realidade, já é a matéria-prima sendo transformada. Aqui nós vamos ter os estoques dos produtos em elaboração. E na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção na prestação de serviço. Aqui nós vamos ter as próprias matérias-primas, que elas, né, matérias-primas, elas vão ser utilizadas para produzir, para a produção, para produzir outros, né, outros ativos aí. Nós temos a matéria-prima e também nós vamos ter o material de consumo. Então nós vamos ter estoque, uma conta genérica, da qual nós vamos ter várias contas analíticas, né? Os estoques de produto em elaboração, estoque de consumo, estoque de matéria-prima, estoque de revenda, certo? Tudo isso aí. Então, é a definição de estoques do pronunciamento.
Aí ele traz também outras definições. Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios. A gente já viu esse conceito de valor realizado líquido, vazou de saída, ó. É o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão, dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Então, esse valor realizável, pessoal, ele é uma coisa específica, não é? Para determinada empresa. Cada empresa vai ter um valor realizável. O valor realizável não é uma coisa comum para toda empresa. É um valor estimado que você estima vender no curso normal dos negócios, deduzido do custo estimado para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. E o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes no mercado na data de mensuração. Isso aí já está com alteração, né, do conceito de valor justo que ele foi incluído aí na data da mensuração, certo? Então é o que o valor justo? Na realidade é o valor de mercado, certo? É o valor de mercado. Então para você, o valor justo, ele é comum para as empresas. É o valor que você espera vender um ativo, espera, né, o valor pela venda de um ativo ou que seja pago pela transferência de um passivo em uma transação que não forçada, certo? Então beleza. Esse valor justo é valor de saída, né? Então, olha só, valor realizável líquido é um valor específico e o valor justo é uma coisa comum, né? Por exemplo, quando você tem uma loja de carro usado, e que chega lá tem a tabela FIPE. A tabela FIPE é, por exemplo, de um Corolla, né? Ele seja 80 mil na tabela FIPE, com um ano de uso 80 mil. Mas muitas vezes a empresa sabe que ela não consegue vender pelo aquele preço de 80 mil. Aí ela pega, né, estima que vai vender, vê quais são os gastos necessários e diz, ó, se eu ficar com esse valor de tabela FIPE, eu não vendo. Então ela estima que vai vender por 78 mil, vai ter mais uns gastos. Aquilo para ela é o valor realizável. E que vai mudar esse valor realizável líquido da empresa A para a empresa B, para a empresa C, ao passo que o valor justo é o quê? É o mesmo. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. Já o valor justo reflete o preço pelo qual a transação é ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado principal. Ou no mercado principal, né? Ou então no mercado mais vantajoso para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data de mensuração. O primeiro, o valor realizável líquido, o primeiro é um valor específico para a entidade, ao passo que o segundo já não é. Certo? Por isso, o valor realizável líquido dos estoques pode não ser equivalente ao seu valor justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda. Certo? Valor realizável líquido, né, pode não ser equivalente ao valor justo deduzido dos gastos necessários para a venda. Valor realizável é o valor que você estima vender, né, deduzido das despesas necessárias à venda. Isso é específico para cada empresa. Os estoques compreendem os bens adquiridos e destinados à venda, conforme nós vimos, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por um varejista para revenda. Comprou mercadorias para revenda por um varejista, ou terrenos e outros imóveis para revenda. Então, se você tem terreno para revender, aquilo é estoque. Se você tem imóveis para revender, aquilo também está no conceito de quê? De estoques. Certo? Olha, mercadorias compradas por um varejista para revenda, ou terrenos ou imóveis para revenda. Os estoques também compreendem produtos acabados, produtos em processo de produção, são aqueles produtos em elaboração, né? Inclui também matérias-primas e materiais aguardando utilização no processo de produção, tais como componentes, embalagens e o quê? E material de consumo. No caso de prestador de serviço, os estoques ainda devem incluir o custo dos serviços, certo? O custo dos serviços. Se for prestador de serviço, o estoque eles vão incluir ainda o custo dos serviços. Beleza. Mensuração dos estoques. Os estoques, objeto deste pronunciamento, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Custo ou valor realizável líquido. Pessoal, isso é importante. Por quê? Porque na Lei 6.404 ele fala que vai ser por custo ou mercado, dos dois o menor. Certo? Então, se ele falar segundo a Lei 6.404, a literalidade é que vai ser custo ou mercado dos dois o menor. Aqui, de acordo com o CPC 16, que trata especificamente do estoque, é custo ou valor realizável líquido dos dois o menor.
Só dizendo que o valor, né, lá que ele trata, lá esse valor de mercado, custo ou valor de mercado dos dois menor, vai ser, né, na essência, vai ser esse valor realizável líquido, quando ele vai definir o valor de mercado. Mas a banca, às vezes, cobra a literalidade. Então, de acordo com o pronunciamento, vai ser custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Isso já caiu aí, eu acho, em centenas de concursos, né? Custo dos estoques. O valor do custo dos estoques deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, né? Como assim, Silvio? Porque ele está falando custo de aquisição? É se você estiver comprando mercadoria para quê? Para revender. Custo de transformação é se você estiver produzindo. Se você estiver produzindo, olha só, você vai pegar uma matéria-prima aqui, a matéria-prima, você vai aplicar vários elementos aqui, mão de obra, né, energia, vários gastos na matéria-prima, para quê? Para transformar essa matéria-prima em um produto, certo? Então é isso que ele está me dizendo. O valor de custo de estoques deve incluir todos os custos de aquisição, se foi você comprando para revender, como a gente já viu, né? Frete, seguro, tudo isso você agrega ao custo de estoques e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então vai levar o estoque de um local para outro, esse valor também ele vai ser contabilizado no custo dos estoques, certo? Beleza, né? Custo de aquisição. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, o preço que eu estou comprando os estoques, os impostos de importação, e outros tributos, exceto o que? Os recuperáveis junto ao fisco. Isso foi até alterado, né? Porque falava em outros tributos, mas não os tributos recuperáveis, né? Bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimento e outros itens semelhantes, eles devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição, certo? Se teve desconto comercial, a gente deduz abatimento, a gente deduz e outros itens semelhantes, né? A gente não vai levar como custo de aquisição do estoque esses elementos. Custo de transformação. Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta, né? Como eu falei lá no custo de transformação, todo custo que você vai transformar a matéria-prima em um produto. Também inclui a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos ou variáveis que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem. Ele fala, né, isso aqui é mais aí na contabilidade de custos, né? Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes, independente do volume de produção. Por exemplo, se você tem um aluguel da fábrica, tudo que está associado à fábrica é custo, que é diferente de despesa. Então o aluguel da fábrica é um custo, mas o aluguel da fábrica, tanto faz você produzir 1.000 unidades quanto 2.000 unidades, o aluguel vai ser o mesmo. Então ele é um custo fixo, que ele não se altera em função, né, do aumento da quantidade produzida. Então é um custo fixo. A depreciação dos equipamentos é um custo fixo. O salário da supervisão é um custo fixo. Agora, Silvio, o que seria um custo variável? É que você aumenta a produção, vai aumentar o custo, certo? Aumenta a produção, aumenta o custo. Por exemplo, a matéria-prima. Se você aumenta, né, produziu 10.000 unidades, vai ter um consumo de matéria-prima. Se vai ser o dobro, vai ser o dobro de matéria-prima. Então aí é um custo, a matéria-prima é um custo variável. A embalagem é um custo variável. Certo? Então tá aí como depreciação, manutenção de edifícios e instalações, né? Os custos indiretos de produção variável são aqueles que variam diretamente, né, ou quase diretamente com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos aí de mão de obra indireta. Alocação, isso como eu falei, né, tá lá no pronunciamento, a gente tá vendo o pronunciamento, mas mais assim específico, eu diria, para a parte de custos, né, que tá falando de custos. Certo? Que hoje custos tem sido, né, uma constante em quase todos os concursos aí, a contabilidade de custos. E eu diria para você que a contabilidade de custos é mais fácil de que a própria contabilidade, né, a contabilidade geral, né? Porque a contabilidade de custos é fácil, você entende bem, e sempre que cai contabilidade de custos, às vezes tem um peso muito grande, o mesmo número de questões da outra prova, sendo que o conteúdo é bem pequeno. A alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser baseada, os custos fixos, né? Deve ser baseada na capacidade normal de produção
né, da indústria lá, certo? Essa, quando você vai alocar os custos fixos lá, indireto de fabricação. Claro, baseado na capacidade normal de produção, ele tem uma capacidade. A capacidade tem uma capacidade para produzir 300 mil unidades. Se aumentar aquela capacidade, os custos fixos variam. Os custos fixos, eles não vão variar dentro da capacidade produtiva, certo? Dentro da capacidade produtiva. Então a fábrica, ela tem uma capacidade para produzir 300 mil unidades. Então tanto faz ele produzir 30, como 50, como 80, vai ser quanto? Vai ser o mesmo custo fixo lá do aluguel da fábrica. Agora, para você produzir mais de 300 mil unidades, já não está dentro da capacidade, né, da empresa. Aí você tem que ter um outro local, aí você iria aumentar o valor do aluguel. Então o custo fixo é aquele custo que não se altera dentro da capacidade instalada da empresa, dentro da capacidade normal da empresa. A capacidade normal, aí ele fala o que é a capacidade normal, é a produção média que se espera atingir ao longo de vários períodos em circunstâncias normais. É a capacidade, é o que ele se espera, né, atingir ao longo de vários períodos aí em circunstâncias normais. Com isso, leva em consideração para a determinação dessa capacidade normal a parcela da capacidade total não utilizada por causa de manutenção preventiva, de férias coletivas, né, e de outros eventos semelhantes considerados normais para a entidade, certo? Então, para a determinação da capacidade, a parcela da capacidade total não utilizada, ele leva em consideração aí, né, por causa de manutenção preventiva e de férias coletivas. Como consequência, né, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos não alocados aos produtos, eles devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são incorridos. Se você teve um custo não foi alocado, ele vai ser diretamente como despesa. Em períodos de anormal alto volume de produção, o montante de custo fixo alocado a cada unidade produzida deve ser diminuído, de maneira que os estoques não são mensurados acima do custo. Pessoal, presta atenção, você tem um custo fixo, olha como é o custo fixo. Ele não varia em relação à quantidade produzida, beleza, né? Não varia em relação à quantidade produzida. Aí você pega, tem um custo fixo de 10 mil que é o aluguel da fábrica, esse é um custo fixo. Se você produzir uma unidade, qual vai ser o custo fixo? 10 mil. Você produzir 2 unidades, 10 mil. 10 unidades, 10 mil. 10 mil unidades, o custo fixo é 10 mil, certo? Então, o custo fixo ele não se altera em função da quantidade produzida, o custo fixo total. Agora, se você vai ver o custo fixo unitário, se você vai produzindo mais, aquele valor que você tem de custo fixo vai diluir para uma quantidade maior. Então, se você aumentou a quantidade produzida, o custo fixo unitário ele só vai diminuindo. É isso que está dizendo aí. Certo? Em período de anormal alto volume, o montante do custo fixo alocado deve ser diminuído. Os custos indiretos de produção variáveis devem ser alocados a cada unidade produzida com base no uso real dos insumos variáveis de produção, ou seja, na capacidade real utilizada. Pessoal, isso aqui, né, é específico aí para contabilidade de custos, mas como estava no pronunciamento, a gente, né, deu uma passada aí. Mas se você não vai... E outra coisa, né, pode esquecer isso aí, se você for estudar contabilidade de custos, né, com a gente aqui, isso aqui a gente vai detalhar tudo, essa parte de custo fixo, custo variável, despesa, tudo isso aí. Um processo de produção pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Este, por exemplo, o caso quando se fabricam produtos em conjunto ou quando há uma produção principal de um ou mais subprodutos, né? Quando os custos de transformação de cada produto não são separadamente identificáveis, eles devem ser atribuídos aos produtos em base racional e consistente. Essa alocação pode ser baseada, por exemplo, no valor relativo aí da receita de venda de cada produto. Seja na fase do processo de produção, em que os produtos se tornam separadamente identificáveis, seja no final da produção, conforme o caso, né? Então, o que é que ele está me dizendo aqui, pessoal? Olha só, né? A gente vai ter, por exemplo, se você tem uma matéria-prima, se você tem uma matéria-prima, o petróleo, né? O petróleo, e desse petróleo você vai produzir várias coisas. Você vai produzir, né, gasolina, você vai produzir querosene, você vai produzir óleo diesel, né? Então, pessoal, quando você vê um petróleo, até determinado momento, isso que está dizendo, você vai tendo custos com isso aqui, mas não tem ainda, ó, você não teve ainda os produtos ou subprodutos. Então, esses custos que você vai tendo aqui, nessa fase que a gente chama, né, que vai ter uma cisão, que vai conseguir identificar,
Todos esses custos aqui a gente vai ter que fazer um rateio. E aí a gente vai ter que jogar, né? Lá, tal, esses custos do petróleo, de transporte e tudo. Mas quanto é que eu vou jogar para gasolina? Quanto é que eu vou jogar para o querosene? Quanto é que eu vou jogar para o óleo diesel? Aí tá me dizendo que eu tenho que fazer um rateio disso aí de uma forma, né, racional. E um método racional é o valor de venda, né? Então a gasolina, se ela tiver um valor maior de venda do que o querosene, ela vai acabar absorvendo mais daqueles custos. É isso aí que está dizendo em linhas gerais, certo? A maior parte dos subprodutos em razão de sua natureza é geralmente imaterial. Quando foi esse o caso, eles são muitas vezes mensurados pelo valor realizável líquido e este valor é deduzido do custo do produto principal como resultado do valor, né? Olha só, pessoal, né? Nós temos o subproduto. O que é o subproduto? Por exemplo, né? Quando você produz alguma indústria de madeira, aí você vai ter aquele pó de serra, né? A indústria de madeira ela vai fazer armário, vai fazer várias coisas, aquilo são os produtos principais. Os produtos principais a gente chama, se vai fazer vários coprodutos, são os produtos principais. Mas daquilo ali está sobrando pó de serra, aquilo ali é um subproduto, aquilo vai ter venda, você vai vender aquilo por um valor mais baixo. E as empresas vão comprar, vão fazer compensados daquilo ali. Né? Vão lá, botar cola e faz compensado aquele pó de serra. Certo? Então aquilo é um subproduto da madeira. O subproduto, né, é diferente do produto. Por que é diferente? Porque você, apesar dele ter um mercado certo para comprar, o valor dele representa muito pouco do faturamento da empresa. Isso que é um subproduto. Exemplo de itens não incluídos aí no custo de estoques e reconhecido como despesa. Então aí acabou aquela parte só ali, aqueles 3 slides de indústria, só para a gente não passar sem comentar nada, nós comentamos. Mas claro, contabilidade de custos é um estudo separado aí, né? Ele fala aí, exemplo de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecido como despesa no período. Valor anormal de desperdício de materiais, né, mão de obra ou outros insumos de produção. Se você tem uma perda normal, aquela perda normal é custos, mas se houve um valor anormal de desperdício, aquilo vai ser jogado no resultado como despesa. Esses gastos com armazenamento, a menos que seja necessário ao processo produtivo, entre uma e outra fase de produção, né? Se não for necessário ao processo produtivo, vai ser jogado como despesa. Claro, despesa administrativa, despesa de comercialização, tudo isso não vai compor o custo dos estoques. Certo? Valores anormais, esses gastos com armazenamento, a menos que faça parte lá, né, do processo produtivo entre uma fase e outra, as despesas administrativas e as despesas com comercialização. Isso não compõe custo de estoque. Custo do produto agrícola colhido proveniente de ativo biológico. Segundo o pronunciamento CPC 29, que trata lá do ativo biológico e produto agrícola, os estoques que compreendem um produto agrícola que a entidade tenha colhido, proveniente de seus ativos biológicos, devem ser mensurados no reconhecimento inicial pelo seu valor justo, deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no momento da colheita. Esse é o custo dos estoques naquela data para aplicação desse pronunciamento. Então, o custo dos estoques lá dos produtos agrícolas é só isso aí. Valor justo deduzido dos gastos estimados lá no ponto de venda. Certo? Valor justo deduzido aí desses gastos. Vamos aí. Agora é importante aí. Critérios de valoração de estoques. O custo dos estoques de item que não são normalmente intercambiáveis, ou seja, você não vende com frequência. Isso que está dizendo aí, não são normalmente intercambiáveis, e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos, tratar de projeto específico, deve ser atribuído pelo uso da identificação específica dos seus custos individuais. Ou seja, se eles não são facilmente intercambiáveis ou façam parte desse projeto específico, a gente vai utilizar o chamado preço específico, né? Preço específico. Ou seja, a gente usa isso aqui, por exemplo, para unidades mobiliárias, que você tem cada uma, tem determinado valor, que agrega por ser nascente, por ter determinado, né, gabinete, esse tipo de coisa, né, alguns acessórios lá. Então você tem um preço específico. Então normalmente são produtos que eles não são facilmente intercambiáveis. Você não vende isso aí com tanta frequência. A identificação específica do custo significa que são atribuídos custos específicos a itens identificados do estoque. Este é o tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto específico, independente de eles terem sido comprados ou produzidos. Porém, quando a grande quantidade de itens de estoque, que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica de custos não é apropriada, você ficar identificando. Imagina, se você vende uma coisa com muita frequência, 10 mil unidades por dia e tudo, né? Você ficar identificando esses custos específicos não é, né, tão
racional, né? Em tais circunstâncias, um critério de valorização dos itens de permanência nos estoques deve ser usado. Então, se eles forem facilmente intercambiáveis, aí a gente vai usar ou o PEPs ou a média ponderada, certo? O PEPs ou a média ponderada. Agora, se eles não forem facilmente, normalmente eles não são intercambiáveis, a gente vai utilizar o quê? O preço específico. O custo dos estoques que não sejam tratados pelo custo específico deve ser atribuído pelo uso do primeiro a entrar, primeiro a sair, que é o método PEPs, ou pelo critério do custo médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra natureza e uso, podem justificar-se diferentes critérios de valoração. Então a grande coisa é essa aqui, ó. Se eles tiverem, ó, natureza e uso semelhantes, deve ser adotado o quê? O mesmo critério de custeio. Se adotar PEPs, se eles tiverem mesma natureza, vai ser tudo PEPs, certo? Se for média ponderada, vai ser tudo média ponderada. Só lembrando, ó, não é admitido aqui o que, Silvio? O EPS. Ah, Silvio, e por que a gente estudou o EPS? Porque em concurso cai, né? Não é aceito pela norma fiscal, pela legislação, pela norma contábil, mas é o que cai também aí. Você viu várias questões, cai aí o EPS. Apesar que ultimamente tem caído muito mais, né? Média ponderada e PEPs. Deve usar o mesmo critério para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhante. Então você não justifica você usar critérios diferentes, né? PEPs e média ponderada, só porque o estoque é questão de localização. Está localizado aqui em Salvador, o outro está localizado em Recife, em Manaus, né, em Curitiba. Por isso você vai adotar critérios diferentes. Não, né? Se eles tiverem mesma natureza e uso, mesmo critério. Agora, se eles tiverem natureza e uso diferente, mesmo que esteja no mesmo local, você pode utilizar critérios diferentes. A grande coisa é natureza e uso semelhantes. Aí tem que ser adotado o mesmo critério. Valor realizável líquido. O custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados. Imagina, se você tem um estoque danificado, como é que você vai recuperar aquele valor? Se tornarem total ou parcialmente obsoletos, ou se os preços de venda tiverem diminuído. O custo dos estoques pode também não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem corridos para realizar a venda tiverem aumentado, né? Porque o valor realizável é o quê? É o valor que você estima vender menos os gastos necessários para você realizar a venda, certo? Então ele está me dizendo aqui, ó, o custo de estoque pode também não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados para realizar a venda tiverem aumentado. A prática de reduzir o valor do custo dos estoques, write-down, para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquela que se espera que seja realizada com sua venda ou com seu uso. Ou seja, está totalmente em consonância com o quê? Com o teste de recuperabilidade, certo? Então a prática de reduzir o custo do estoque para o valor realizável é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquela que se espera que seja realizada com sua venda ou com o seu uso. Os estoques devem ser geralmente reduzidos para o seu valor realizável líquido, item a item. Pegar tudo, você viu qual era o valor do estoque e, olha só, e devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido, item a item. Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Pode ser o caso dos itens de estoques relacionados com a mesma linha de produtos, que tenha finalidade ou usos finais semelhantes, né? Que sejam produzidos e comercializados na mesma área geográfica e não possam ser avaliados separadamente de outros itens dessa linha de produto. Isso aí é uma exceção, porque normalmente a gente vai reduzir ele ao valor recuperável o quê? Item a item. Aí ele diz, em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Pode ser apropriado. Pode ser o caso dos itens dos estoques relacionados com a mesma linha de produto que tenha finalidade ou usos finais semelhantes. Beleza, pessoal? Então aqui a gente dá uma paradinha aí para tomar água e em seguida a gente volta aí com mais estoques aí, mais CPC 16 daqui a pouco com bastante questões. Até já.